Olá, povo abençoado, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a este canal. É sempre bom estar de volta novamente, juntos aqui neste canal para abençoar a vida de vocês. E eu também me sinto bastante abençoada, porque a partir do momento em que eu estou aqui lendo para vocês as mensagens bíblicas, eu também aprendo bastante. Se vocês soubessem o que eu tenho aprendido aqui ensinando para vocês, porque quando a gente aprende algo que é bom para as pessoas, a gente tem que passar para frente, né? Então é sempre bom. Então o direcionamento que eu estou tendo é de estar aqui falando da palavra de Deus, né? Falando os versículos bíblicos, ensinando aqui e às vezes cantando também, louvando. E ter nossos convidados aí, nós somos nossos amigos que a gente conhece, né, que a gente tem intimidade, mais próximos. E o que a gente puder fazer de estarmos aqui para repassar conhecimentos para vocês, estaremos. Esse canal só vai parar se Deus quiser, se Deus permitir, senão ele vai continuar. Quem quer que esse canal continue, levanta a mão, dá uma glória a Deus. Diga um amém aí embaixo nos comentários, viu? Será bem recebido. Então vamos aqui começar aqui o nosso vídeo, né? Hoje é um tema bastante interessante, né? Todos os temas da Bíblia são temas assim maravilhosos, né? São temas assim especiais, são temas assim que a gente se edifica bastante. Mas esse tema de hoje é um tema assim bastante recorrente, é um tema que todos nós, cristãos, não cristãos, pessoas que ainda não servem a Deus, que não servem, os que servem, qualquer pessoa, qualquer ser humano, né? Desculpa aí nossos erros, às vezes a gente fala aqui umas palavras assim, né, que a gente erra, mas a gente vai continuar. O importante é o conteúdo, né, que a gente vai passando para vocês. Bom, então, voltando ao nosso assunto. A gente vai falar hoje sobre o assunto que se refere às coisas que a gente fala, né? As coisas que saem da nossa boca, que saem de dentro de nós para as pessoas. Então, o nosso tema de hoje vai ser sobre cuidado com a língua, né? É um tema assim que tem umas pessoas que não gostam, mas a gente tem que falar, porque a palavra de Deus, ela tem que ser falada, né? Nós vamos aqui começar aqui lendo um texto bíblico que está no livro de Tiago, né? O capítulo 1, versículo 19. Nós vamos ler, fazer essa leitura para nós podermos continuar aqui o nosso vídeo. Que diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Nós vamos aqui ter o nosso vídeo, mas vamos nos focar aqui somente na palavra tardios em falar. Logo após, nós temos aqui tardios para se irar. Uma coisa que é muito difícil hoje em dia a gente não se irar, né? Porque de vez em quando tem umas pessoas aí que tiram a gente de tempo, mas a gente tem que pedir para Deus dar graça para nós, né? Pra gente seguir em frente, que o negócio não é fácil, não. Só Jesus mesmo para nos ajudar. Mas a gente vai conseguir vencer essa luta aí. Então, meus amados, vamos continuar aqui. Olha, eu estou sendo aqui o mais natural possível, tá? Porque a gente não pode estar maquiando as coisas, a gente tem que ser o que a gente é. Então eu vou tentar aqui falar de uma forma bem natural para você, tá? Nós vamos aqui começar a falar agora sobre este assunto. No livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 29, está escrito assim, ó: não saia das vossas bocas nenhuma palavra pervertida, mas somente a que for para a edificação. Aqui diz o seguinte, ó: se você desse um presente para alguém de quem você gosta muito, como se sentiria se ele intencionalmente usasse de mal este presente?
Suponhamos que você lhe tivesse dado um carro. Não ficaria desapontado se você soubesse que ele o dirigiu de modo irresponsável e feriu outras pessoas? Aqui é uma pergunta, tá? A capacidade de falar é um dom dado por Deus. É dado de toda a boa dádiva e de todo o presente perfeito. Este versículo está em livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Esse dom que se distingue aos humanos dos animais nos permite expressar Então, eu vou ficar aqui só ouvindo o que as mulheres têm para falar, né? Então, aí uma diferença muito grande, né? Sobre a fala. Mas aqui, biblicamente falando, a Bíblia nos exorta aí, nos ensina que nós temos que ter cuidado, né? Com as palavras que nós falamos. Eu não estou falando assim em questão de desabafo, não, de você falar uma coisa que você está sentindo, não. Eu estou falando em questão de você falar coisas que desagradam, né? Que machucam o outro, que entristece o outro, palavras duras, né? E o outro ponto aqui é que Provérbios, né? O livro de Provérbios, ele descreve bem o poder das palavras. Palavras impensadas são como golpes de uma espada. Já pensou, meu amigo? Olha só,
Palavras impensadas, olha só, aquelas palavras que às vezes a gente fala com impulsividade, né? A gente assim, no calor da agonia, né? No calor assim que o sangue parece que ferve, porque o ser humano tem que ter um freio, porque se não tiver, só Deus, só Jesus na causa, misericórdia, né? Então aqui diz que são como golpes de uma espada, né? Que está escrito aqui em Provérbios 12, versículo 18. Palavras impensadas podem causar profunda dor emocional e destruir relacionamentos. Você já se sentiu assim profundamente ferido por palavras que o golpearam como uma espada? O mesmo provérbio mostra o lado positivo desse assunto. A língua dos sábios é uma cura. Olha só, gente, que coisa maravilhosa, viu? Que a língua dos sábios é uma cura para as pessoas. As palavras de alguém que manifesta sabedoria piedosa e pensa antes de falar podem curar um coração que sofre e restabelece relacionamentos, né? E consegue lembrar-se de uma ocasião em que você se sentiu assim, que as palavras bondosas realmente curaram você. Você já passou por isso? Que alguém falou uma palavra assim para você em uma ocasião, uma palavra boa, sabe, de incentivo, e você foi curado de alguma forma, te aliviou, né, o coração pelo menos. Leia Provérbios 16 e 24, tá bom? Reconhecendo que as palavras têm poder, sem dúvida queremos usá-las para curar os outros e não para ferir. Não importa quanto nós nos esforcemos, não conseguimos controlar totalmente a língua. Não, isso aqui é uma grande verdade. Você consegue controlar sua língua, assim, de falar? Ou você fala muito, fala pouco? O que você acha? Eu falo de mim mesma. Quando é para me falar, eu falo. Mas quando é para me ouvir também, eu gosto de ouvir. Eu gosto de ser equilibrada, sabe? Eu gosto de conversar sobre assuntos, vários tipos de assuntos, biblicamente falando. Outros assuntos também, assim, pra gente aprender, né? Com o ensinamento das pessoas. Pode ser qualquer profissão, se a pessoa vier falar comigo de qualquer profissão, se assim, olha, eu tenho uma experiência assim, eu vou ouvir também. Mas a gente conversa, a gente fala, né, do que a gente acha, mas também deixa o outro falar, não é mesmo? Assim, o outro motivo pela qual precisamos ter cuidado com o que falamos é por causa do pecado da imperfeição, que temos a tendência de usar a língua para o mal. As palavras originam-se do coração. A inclinação do coração do homem é má, né, que está no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 21, e em Lucas, capítulo 6, versículo 45. Você pode estar lendo aí, fazendo esta leitura, tá bom? Para que você venha ter maior entendimento dessas coisas que eu estou falando aqui. Dominar a língua, portanto, é uma verdadeira luta. Leia Tiago, capítulo 3, versículo 2 ao 4. Embora não conseguimos controlar totalmente a língua, podemos sempre nos esforçar em usá-la para a melhor maneira, da maneira e da forma que uma pessoa precisa, né, se esforçar ou nadar contra a correnteza. Nós precisamos continuar lutando para combater a tendência, né, pecaminosa de usar a língua para o mal. Quando aqui fala de a tendência pecaminosa, é porque às vezes as pessoas usam a língua para falar mal um do outro, né? E por isso que se torna pecaminosa, porque quando a gente fala alguma coisa para alguém, a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia tá uma coisa assim que às vezes as pessoas não procuram perceber o que a pessoa tá falando, né? A gente tem que, às vezes, assim, nos policiar e perceber, nossa, será que o que eu estou falando, será que não vai magoar alguém, não vai entristecer alguém? Será que... Aí se põe no lugar do outro, né? A gente tem que se pôr no lugar do outro pra gente sentir o que o outro tá sentindo. Porque se eu chegar pra qualquer pessoa, né? Ou você chegar logo jogando os seus detritos emocionais em cima do outro,
né? Às vezes o outro tá naquele dia difícil, aí você vai e joga os seus detritos emocionais, o outro também joga, aí começa aquela, né, aquela luta. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, a gente tem que ter sabedoria nas suas palavras, né? A gente tem que ter muita sabedoria, né, para falar. O terceiro motivo aqui é para que nós possamos controlar a língua, porque nós prestaremos conta pelo que dizemos. O modo como usamos a língua afeta não só a nossa relação com as outras pessoas, mas também a nossa relação com Deus. Em livro de Tiago, capítulo 1 e versículo 26, diz assim, se alguém acha que adora a Deus, mas não domina a sua língua, ele está enganado, seu próprio coração, e a sua adoração é fútil. Como vimos aqui no capítulo anterior, o que falamos está intimamente relacionado à nossa adoração. Se a língua não for controlada, preferindo palavras maldosas e venenosas, todas as nossas obras cristãs poderão tornar-se sem valor para Deus. Você não concorda com isso? Que é muito triste você falar palavras, né, maldosas, que vai entristecer também o coração de Deus? Em livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 8, você pode também estar lendo aí alguma coisa sobre este assunto que nós estamos falando aqui. Nós temos que pensar antes de falar, né? Fica evidente que temos fortes razões para não usar o mal, né, o dom da fala
ou revelar assuntos particulares, mais sério, ainda pode levar à calúnia, que sempre é difamatória. A calúnia é definida como uma acusação ou imputação falsa que ofende a honra ou a dignidade de alguém. Os fariseus, por exemplo, eles recorreram à calúnia para prejudicar a reputação de Jesus. Olha, os fariseus, eles eram religiosos daquela época, tá? Como eu já falei para vocês, nós não somos religiosos, nós não somos religiosos não. As pessoas aí confundem, né, religião com ser cristão. É totalmente diferente, gente. Religião é uma coisa e ser cristão, servir ao Senhor é outra. É totalmente diferente. Então, continuando aqui. A calúnia, ela geralmente leva a discórdia, né? Está escrito em Provérbios, versículo 26 ao 20. Deus não aprova os que usam o dom da fala para difamar os outros ou para causar divisões. Ele odeia os que causam discórdia entre os irmãos. Vocês lembram que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre as 6 coisas que o Senhor detesta e as 7 ele abomina? Pois é, tem tudo a ver aqui com o que eu estou falando agora. Queremos, sem dúvida, evitar uma linguagem que nos torne semelhante ao diabo? Não, eu não quero de forma alguma que Deus também não quer que nós usamos palavras para caluniar os outros, né? A calúnia, ela é uma obra da carne, né? Uma obra da carne. Por isso, antes de passar adiante alguma informação a respeito de alguém, pergunte-se: será que é mesmo verdade? Seria bondoso contar isso às outras pessoas? É necessário, convém espalhar essas informações? Olha só, viu? É muito perigoso, é muito triste isso aqui, viu? Leia aí 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Agora, palavras ofensivas. Conforme mencionado, a palavra pode ferir. Temos que reconhecer que, às vezes, por causa da imperfeição humana, falamos coisas das quais depois se arrependemos. Mas a Bíblia, ela nos alerta sobre um tipo de linguagem que totalmente é inaceitável num lar cristão. Paulo advertiu que abandonem todo tipo de ressentimento, ira, raiva e gritaria, palavras ofensivas, junto com toda a maldade. As palavras ofensivas, elas são insultos, né? Maldosas. E inclui chamar os outros
sempre agradáveis. Leia Colossenses capítulo 4, versículo 6. Tá bom? Então faça o seguinte, ó. Qual foi a última vez que você elogiou uma pessoa por algo que ela fez? Você mostrou respeito pelos outros por dizer, por favor, obrigada, sou grata, sou agradecida? Em minhas conversas, falo mais sobre mim mesmo ou me interesso no que os outros pensam? Uso o que sei a respeito dos outros para edificá-los ou derrubá-los? O que acho da linguagem obscena? O que isso revela sobre o que está no coração? Então, pergunte-se aí para você, né? Se o que você está fazendo é certo a respeito da sua fala, né? Se você está edificando alguém, né? Pergunte para você mesmo. E se você tem coragem e humildade de reconhecer quando alguém tem um dom, uma característica positiva aí que vai abençoar outras pessoas, faça isso, elogie de verdade, seja sincero. Fala assim, ó, olha, eu te admiro bastante. Olha, você, meu amado, minha amada, eu admiro você muito. Você tem uma inteligência muito grande, você tem uma sabedoria muito grande. Então comece a elogiar, olha, você faz isso muito bem. Porque isso é bom, né? Isso traz saúde para nós, né? Então, assim, é sempre bom a gente procurar elogiar, né, as pessoas, né? Às vezes você ouve um discurso bem proferido, assim, mas a gente às vezes esquece de ser realmente verdadeiro, genuíno, de falar aquilo com o coração, elogiar, né, para tocar o coração das pessoas e fortalecê-las espiritualmente, né? Também na questão da família, né? O marido e a esposa, elas precisam ouvir um ao outro, né? Uma vez eu vi um pastor pregando e ele falou assim que o marido também tem que ser o esposo do sofá, né? Tem que sentar ali e ouvir o que a esposa tem para falar, né? Ele tem também que ter esse momento de falar com a esposa para ela falar o que sente, sentar ao lado dela e perguntar assim, por exemplo, se ele chama ela de meu amor, meu bem, minha princesa, qualquer palavra boa, né? Minha esposa, minha companheira, e falar assim, o que você sente, o que você precisa ouvir de mim. Então, assim, às vezes a mulher quer ouvir, né, do homem isso. E às vezes também o marido, né, quer ouvir a esposa. A esposa também tem que dar ouvido pro esposo. E assim, para que tudo dê certo, né? Os filhos também, os pais têm que ouvir. Os pais também têm que parar um pouquinho para conversar com os filhos, olhar dentro do olho do filho, encorajar ele, consolar, dizer que ele vai conseguir, elogiar, reconhecer os seus esforços, reconhecer que a pessoa está se esforçando na escola, né? Ser motivado, esforçar cada vez mais e fazer o que é certo, né? Encorajar. São poucas as pessoas que têm esse dom de dizer assim, ó, você vai conseguir, você vai vencer, né? Dar bons conselhos, dar bons conselhos, assim, chegar com mansidão e falar, né? Às vezes você tem
são mais fortes, né? Somos mais fortes quando somos unidos. Por isso que no Salmo 133, o salmista diz, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então nós temos que andar em união. Olha, mesmo que eu não concorde com alguma coisa que você fale, ou mesmo que você também não concorde com o que eu falo, mas pelo menos a gente se entende, né? A gente senta, ó, meu amigo, minha amiga, eu não sei, assim, não concordo, eu não acredito no que você fala, não acredito no que você diz, mas isso não vai me impedir de te amar, de gostar de você, né? Porque, ó, nós sabemos que cada uma pessoa, ele tem uma forma de pensar, gente. A gente não pode chegar e botar na cabeça de uma pessoa uma coisa, entendeu? Deus tem que trabalhar na vida daquela pessoa. Deus é que tem que chegar, aquela pessoa abrir o coração, né? Às vezes acontece altos e baixos, às vezes Deus permite que aconteça algo na vida da pessoa para a pessoa acordar. Então aquela pessoa que tá vivendo aquela situação, né? Ela vai acordar uma hora ou outra, porque Deus, ele é poderoso para fazer isso, para a pessoa acordar, né? Mas você chegar e dizer assim, ó, você tem que fazer isso aqui, né? Isso aí é uma coisa que o Espírito Santo de Deus é quem vai fazer, né? Que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Então eu acho que nessa questão aí de ter ideias, né? Falas diferentes aí, eu acho que a gente tem que perceber aí aonde é que a gente está falhando, porque às vezes a gente não vigia no que a gente fala, né? Então, meus amados, é isso aqui, tá? A mensagem de hoje para a nossa edificação. Que Deus abençoe nossas vidas, que Deus nos cubra com as sortes de bênção. E nós vamos finalizar agora com uma oração, tá? Vamos lá, vamos orar. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor coloque nos nossos lábios um guarda, Senhor, para que nós não venhamos falar aquilo, Senhor, que te desagrada. Senhor, que o Senhor coloque um guarda quando nós pensarmos em falar qualquer palavra, proferir qualquer palavra contra o nosso próximo, nosso irmão, Senhor, que a nossa boca trave, porque a gente não tem que falar, Senhor Jesus, mal dos nossos irmãos, nossos amigos, mas nós temos que abençoá-los, nós temos que ensiná-los no caminho certo, com amor, Senhor, porque a palavra branda calma o furor. Pai, visita cada um, Senhor, eu te peço, meu Deus. E nos perdoa, meu Deus, nos perdoa por qualquer coisa que nós falamos, Senhor. Senhor, são tantos pensamentos, são tantas palavras que a gente fala. Nos perdoa, Senhor Jesus. Perdoa cada um, Senhor, deles também, Senhor. Perdoa eles também, ó Deus. Porque o Senhor Deus é um Deus amoroso, um Deus maravilhoso, meu Pai. Que o Senhor tem misericórdia de nós. Senhor, abençoa cada um, meu Pai, é o que eu te peço. Da saúde emocional, espiritual, Senhor. Da saúde no físico, no corpo. Abençoe todas as áreas, Senhor. Que o Espírito Santo possa estar guiando essas pessoas. E que o amor de Deus possa estar, Senhor, sempre do nosso lado. É o que eu te peço, meu Pai. É em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém.